Boa noite, boa noite. Tem gente entrando ainda. Deixa eu permitir aqui. Bom, gente, a gente vai ter aqui uma hora básica aqui para a gente trabalhar um pouco aí esse tema proposto, certo? Boa noite, Juliane, boa noite, Ellen, Juliane, Grace, Janaína, Jéssica, Cananda, Melk, Suelen, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente vai trabalhar aí dentro de uma horinha básica, certo? Esse tema proposto aqui sobre amplie a sua visão. Serão 5 séries, aliás, 5 aulas dessa série, que é a série Crescimento. A primeira aula é hoje, as outras aí eu vou organizando conforme a minha agenda, de acordo com as aulas lá do grau. Todos estão ouvindo bem aí, tá dando para ouvir direito aí. Suelen tá um pouco baixo. Tenta ver o volume aí do seu aparelho aí. Rapaz, tá um ecozinho, né? Ou é só pra mim? Deixa eu ver aqui. Vocês me dizem aí, tá? Se tá tudo ok. O sinal aqui de áudio para mim tá aparecendo normalmente. Agora eu não sei para vocês se tá ok, se tá alto, se tá baixo. Aí vocês vão dizendo aí no chat aí, eu falando. Então, deixa eu replicar aqui. Então qualquer coisa aí vocês vão falando e a gente vai aqui dando sequência. Tá? Eu estou compartilhando a tela aí com vocês para ficar mais fácil. Deixa ele girar aqui, que ele deu uma travadazinha básica. Pronto. Acredito que todos aí estejam vendo aí. Né? Pronto. Certo, meu querido? Certo, estou vendo aqui. Muito bem. Acho que todos estão vendo aí, né? Está dando para ver do outro lado aí a tela duplicada. E a gente começa falando um pouco aí dessa parte de visão. A proposta da aula, gente, é despertar aí a ideia de ver além da caixa, né? Ver além do aquário, como a gente gosta de falar. Então, ampliar a visão, ver é com os olhos, visão é com a mente. Então, quando eu falo em amplie a sua visão, eu estou tratando exatamente da maneira como você enxerga as oportunidades, você enxerga as questões da vida, as questões trabalhistas, as questões pessoais, entre outras. Então, nesse sentido, tudo começa com um autoexame. Esse autoexame ele é básico para que você entenda o momento que você está e o momento que você quer chegar. Muitas pessoas hoje elas não conseguem andar um passo a mais porque elas apenas enxergam. Elas enxergam, mas elas não têm visão. Enxergar, todos nós aqui, graças a Deus, temos a capacidade de enxergar. Agora, visão é algo que precisa ser desenvolvido. E para ampliar a visão, desenvolver a visão, ver além do que é possível enxergar, às vezes as pessoas têm dificuldades em fazer isso, em conseguir fazer isso. Muitas pessoas têm ideias, têm habilidades, têm ideais, muitas vezes projetos muito bons, mas não conseguem aí colocar em prática.
E uma das possíveis explicação para isso é a ausência da visão. Então, tudo começa com esse autoexame da seguinte forma: a maneira que você enxerga as situações, a maneira que você vê a realidade, onde você está agora e onde você quer chegar. Quando eu digo que visão, que ver é com os olhos, eu estou dizendo que visão é com a mente. Enxergar é com os olhos, visão é com a mente. Por isso que uma das perguntas mais difíceis que o pessoal tem dificuldade de responder em entrevista de emprego é: onde você quer estar daqui a 10 anos? Aí o infeliz responde: vivo. Eu sei, miserável, você quer estar vivo. Mas a ideia básica é o seguinte: qual a sua visão para daqui a 10, 15, 20 anos? Onde você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida, o seu propósito de pessoa? A ausência da visão, ela leva ao fracasso em todas as áreas. Por isso que se preocupa muito em perguntar aos candidatos onde eles querem estar daqui a X anos, daqui a 5, 6, 7 anos. Para observar se esse candidato ele tem uma perspectiva de visão. E essa visão permeia as áreas da vida, em relação à família, em relação ao trabalho, em relação à vida pessoal, em relação à vida profissional, em relação à vida enquanto estudante, acadêmico, aonde essa pessoa quer estar. Esse autoexame, ele se faz de forma intrínseca. Você sabe que a maior habilidade que o ser humano tem é dirigir-se a si mesmo. Você pode falar com você e não precisa fazer isso na rua para ninguém chamar você de biscoito. Não precisa estar fazendo na rua. Você pode perguntar a você mesmo, certo? Entrar em conversa com você mesmo e identificar o que você quer, onde você está no momento, qual é a sua situação real agora, e o que você, ou melhor, onde você pretende chegar e em quanto tempo você quer dessa maneira, dessa forma. Então, esse autoexame são as perguntas que você vai fazer para você. Onde eu quero estar até o final do ano? Qual é a minha meta para o próximo ano? O que eu realizei até esse ano? Uma perguntinha básica para você responder para você. A gente começa com o autoexame para você. Daquilo que você começou no início do ano, porque final de ano a gente sabe que todo mundo faz suas listas de pretensões, né? Final de ano, o pessoal está virando o ano e eles estão com a lista de pretensões. Não, eu vou emagrecer 10 quilos, eu vou começar a caminhar, eu vou para a academia, eu vou para aquilo outro. Chegamos em julho e muitas vezes essas pessoas não conseguiram colocar 1 milímetro do que planejaram em prática. Elas enxergaram, mas faltou a visão para levar até a atitude de iniciar. Então, daquilo que você planejou, colocou no papel do ano passado para cá, o que você conseguiu fazer? A gente já começa com esse autoexame dessa forma, dessa maneira. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Esse autoexame básico aí que você está vendo na tela, ele mexe com a seguinte pergunta aqui que eu vou mostrar para você aqui, ó, nesse próximo slide de apresentação. Você deve estar vendo bem essa fotinha aí, né? E a pergunta em cima é: como você tem enxergado a vida? Imagine que você aí é um gatinho, então você tem um espelho, que é o único lugar onde o ser humano se vê. Aí eu não estou levando em consideração as câmeras de selfie, né? As câmeras de celular, estou levando em consideração o reflexo. Mas essa parte aí mostra o seguinte: são duas imagens que na primeira imagem ele se vê, olha ao espelho e se vê um leão, e a segunda imagem ele olha e se vê um leopardo. Essas imagens elas não são por acaso, elas têm significado. De um lado você tem o rei da selva. E o leão não é o rei da selva porque ele é o maior animal, porque ele é o mais pesado, certo? Mas é porque ele é o rei das atitudes. O leão parte para cima, ele não tem medo de enfrentar, ele calcula, ele espera e ele parte para cima. Um elefante pesa 10, 15, 20, 60 vezes o peso de um leão praticamente. Um hipopótamo também.
Mas só que quando o elefante vê o elefante diz me lasquei. Quando o leão vê o elefante, diz a minha comida. A visão é diferente. Então o leão é o rei da selva não por conta do seu tamanho, mas por conta da sua capacidade de ter atitudes. Então de um lado ele está olhando e se vendo alguém que não tem medo de arriscar, que tem coragem para enfrentar, que tem atitude para fazer. Está falando da agressividade, da coragem. Do outro lado a gente tem o animal mais rápido, que é o leopardo. Então a gente tem aí a força e a agilidade. Essa é a maneira que esse gatinho aí ele se vê. E essa é a ideia da foto que nós queremos passar. Porque muitas vezes existe o que nós chamamos de complexo de inferioridade. As pessoas se enxergam mal, elas se veem mal, elas se acham incapazes de conseguir dar um passo adiante. Elas se acham incapazes de conseguir fazer aquele negócio funcionar. Ou porque não deu certo no primeiro momento, ou porque houve algum tipo de fracasso no início, então, ou pelo próprio medo em si. E com um detalhe, na nossa cultura, a cultura brasileira, quando você tem uma ideia, de 10 pessoas, 9 vão jogar pedra. Uma vai dizer, faça, que vai dar certo. Mas 9 vão dizer, não acho bom você arriscar não. Olha a crise, olha como é que está o mercado, aquilo outro. Na cultura americana é diferente. Quando você tem uma ideia, todos acolhem aquela ideia e incentivam que você faça. É importante que você tenha esse tipo de visão. A força e a agilidade, a rapidez. Só quem tem força para enfrentar e rapidez para perceber as oportunidades é que vai dar um passo adiante. E tudo isso depende da maneira que você está enxergando a vida. Como você se vê, certo? A maneira que você se vê determina muita coisa sobre você no decorrer da sua vida em todas as áreas. Se vê mal, pequeno, incapaz, esse vai ser o resultado da sua vida em qualquer área. Por isso que é importante começar a virar a chave da mente. O processo começa na mente. E é importante que a gente entenda com clareza que a forma que eu enxergo a vida determina meu sucesso ou fracasso. O gatinho é indefeso, mas se ele ver da maneira correta, ele consegue chegar em muitos lugares. É uma alegoria para a nossa vida hoje. As pessoas estão paradas, estagnadas. Nós temos que entender que, por mais difícil que o mercado, que a economia esteja, sempre há oportunidades, porque sempre tem alguém com um problema e sempre tem alguém que sabe resolver aquele problema. Então, há sempre um campo de oportunidade. Para isso, é preciso verificar a maneira que você está enxergando a vida, como você se vê. Isso é a primeira coisa a ser feita. Um autor muito conhecido, e aconselho que você depois, se você conseguir, Otamar Gama, ele diz aí, uma coisa interessante. A vida é feita de escolhas. Podemos escolher o melhor. Aí ele fala, estar atento ao que acontece ao nosso redor. Estar atento fala de visão. E escolher o que queremos para a nossa vida. Essa frase é do livro A Fórmula dos Vencedores, de Otamar Gama. Ele está dizendo primeiro, decidir querer ter visão já é uma escolha. Decidir se ver diferente é uma escolha. Estar atento ao que acontece ao nosso redor é visão. Você já viu aquela pessoa, hoje mesmo aconteceu comigo, as distrações de pensamento. Pessoas distraídas, elas não conseguem enxergar o que está ao redor e muitas vezes o que está ao redor é uma oportunidade. Eu estava hoje agora à tarde no Hospital do Câncer, resolvendo uma questão administrativa lá, e o painel estava chamando o nome das pessoas. E tinha um rapaz atrás de mim no celular. Chamou o nome dele uma vez, chamou o nome dele 2 vezes, chamou o nome dele 3 vezes. Isso, quem trabalha em clínica, tem aqui uma aluna aqui que trabalha em clínica,
Não sei se lá na clínica dela tem essa tecnologia do painel. Não sei se tem. Mas a tela vibra e sai um som para emitir que alguém está sendo chamado. Pois bem, o cidadão não viu. Foi preciso uma pessoa do setor interno vir falar, chamar pela boca. A distração. Então, as distrações, elas são inimigos ferozes da visão. Estar atento ao que acontece ao redor é ter visão, é verificar, a oportunidade está aí, a oportunidade está batendo. Porque muitas vezes a pessoa está lá com senso de, desculpa a palavra, de demência, a oportunidade está batendo na porta e ele não está vendo, ele está vendo aquela oportunidade ali. Ou muitas vezes ele enxerga, mas por ele se ver pequeno, ele não consegue ter a força do leão e a atitude e a velocidade do leopardo. E com isso ele fica travado e não consegue dar um passo adiante. Então, a vida é feita de escolhas. A escolha de ter visão já se diz, é uma escolha. Você decide se quer ter uma visão ampla ou uma visão pequena. Se você quer ter uma visão de águia ou uma visão de tatu. A águia está na altura dos Boeings, vê tudo o que acontece. E o tatu está dentro do buraco, dizendo que mundo grande, dentro do buraco. Não tem ideia do que realmente é o mundo lá fora. Nesse início, eu estou te mostrando a importância da visão. Por que de ter visão? Agora, vamos definir o que é visão. E pelo animal que você está vendo aí que eu coloquei, que eu já citei agora há pouco aqui alguma coisinha dele, você já deve saber o porquê quando se fala em visão a gente reporta logo a águia. Lembrando que qualquer dúvida você pode abrir o microfone e falar, não tem nenhum problema, tem um chat aí também, eu estou aqui acompanhando, a gente vai discutindo aqui de boa. Tem... Rapaz... Águia. Falar em visão. A águia é o animal que enxerga melhor entre o reino animal. Você já deve ter visto aí, né? Às vezes o pessoal faz aquele escalonamento lá de a visão do gato, né? A visão do gato é embaçada. Aí você tem, de um lado, a visão do cavalo. Você tem a visão do elefante. São visões embaçadas. A visão da águia ela é limpa porque ela voa na altura dos Boeings, na altura muito alto, e de lá de cima ela consegue enxergar o peixe dentro do lago e vem num voo certeiro e pega. Esse é o conceito de visão que a gente quer trazer do ponto de vista geral. Visão é ver aqui dentro. Você enxerga com os olhos, visão você vê com a mente. Por isso que se a sua mente não for liberada, você nunca vai conseguir ver as oportunidades. Se a sua mente ela está travada por complexos, ela está travada pelo medo, ela está travada pela insegurança, ela está travada pela dúvida, ela nunca vai se abrir para enxergar a visão, para ver essa visão a longo prazo. A águia também é um animal que consegue perceber quando vem a tempestade e é uma que consegue subir acima das nuvens da tempestade, passar por cima e sair do outro lado. Quando não, ela coloca o seu corpo nessa posição que você está vendo aí, inclinado em uma aerodinâmica e corta a tempestade pelo meio. A maioria, quase que absoluta das aves, quando vê a tempestade, dá meia volta, retorna. Mas a águia ela tem a visão, o propósito. E ela tem algo importante dentro dela, que é identificar o momento de se renovar. Né? Chega um determinado ponto que as garras não conseguem pegar mais as presas, as penas estão pesadas, o bico já não está mais servindo para nada. Ela só tem duas escolhas, aceita e morre ou passa pelo processo de renovação, de abertura para ter uma nova visão. Escolhendo a segunda opção, ela sobe a um penhasco, ainda reúne as forças que tem do peso da penagem já velha, bate com o seu bico numa rocha até quebrar, arrancar esse bico. É dolorido o processo, porque o pessoal acha que
Visão é uma coisa assim que não dói. Visão dói. Você ter a visão e correr atrás dela é doloroso, porque vai ter renúncia, vai ter dificuldades, vai ter dores. Não é nada fácil de mão beijada. Quando o bico nasce, ela corta todas as unhas antigas e espera essas unhas nascerem e vai tirando todas as penas velhas. Esse processo dura 6 meses. Depois desse tempo de 6 meses, ela sai renovada e os especialistas dizem que ela sai do alto monte emitindo um som, um grito, que nada mais é do que um aviso aos seus predadores que ela voltou e às suas presas que ela está na área. Observe o que a visão é capaz de fazer. A visão ela tem o poder de renovar a pessoa, independente de quantas vezes ela fracassou na conquista dessa visão. Pessoas que têm visão não desistem fácil, pessoas que têm visão não se amedrontam pela tempestade que vem. Por isso, a figura da águia. Você precisa abrir a tua mente, se libertar de complexos, de medo, olhar aquilo que você tem de bom, ver as oportunidades ao seu redor e enxergar. E ter a força do leão e a agilidade do leopardo. Porque também não adianta ser forte e devagar. Porque hoje a gente vive numa velocidade da luz. A oportunidade ela tem data de validade e tem velocidade também. Então você precisa estar atento a enxergar o momento exato da oportunidade. Ver essa oportunidade. Eu sempre cito esse exemplo porque é um exemplo bem chulo, né, do ponto de vista dos grandes exemplos de cases de sucesso. Mas aqui o pessoal aqui que já conhece aqui a parte aqui de Cajueiro Seco, né? Quando essa estação foi lançada, veja o que é uma pessoa de visão, vê na dificuldade uma oportunidade para se sair bem. A integração foi inaugurada e as pessoas deixavam as bicicletas presas no corrimão da rampa de acesso à estação. E com isso, quando voltava, acontecia duas coisas. Ou a bicicleta não estava mais lá, ou estava faltando um pneu ou os dois pneus. Inclusive, eu fui vítima disso aí também. Uma pessoa de uma casa com espaço na frente começou a observar as queixas do pessoal que tinha as suas bikes roubadas. Ele viu que na frente da casa dele tinha espaço, então ele decidiu, e ele foi o único a fazer isso, não existia isso. Ele abriu o primeiro estacionamento para bicicletas. Na época, ele cobrava, acho que era R$1, ou eram uns 50 o dia, e colocou estacionamentos para bicicleta. O pessoal deixava a bicicleta de manhã e quando largava o trabalho pegava. Hoje é o negócio, é a empresa que ele tem na frente da casa, estacionamento, privativos e bicicleta. Lembra que eu disse lá atrás que sempre haverá pessoas com problemas e sempre haverá pessoas que têm a solução do problema. A questão é que muitas vezes quem tem a solução está com a visão embaçada. Embaçada pelo medo, embaçada pela dúvida, embaçada pela insegurança. E isso impede que você tenha a força que o leão tem e a agilidade que o leopardo tem. Esse camarada teve força e agilidade. Quando ele viu os casos de furto de bicicleta, ele disse: aqui está uma oportunidade para eu ganhar dinheiro. E hoje são mais de 500 bicicletas por dia que giram dentro do estacionamento dele. À medida que o pessoal vai trabalhar e deixa, ou vai resolver alguma coisa e deixa. Tem horário de funcionamento, tem propaganda paga, tem tudo, ok, virou um estacionamento de bicicleta. E se a visão dele for mais ampla ainda, isso aí pode virar uma rede, uma franquia ou qualquer outra coisa, porque não há limite para a visão. Você pode não chegar onde a visão está mostrando, mas próximo de algum lugar você vai poder chegar. Nesse ponto aqui, a gente tem esse outro detalhe aí. Ó. É preciso entender o seguinte, é um outro autor muito conceituado, ele diz o seguinte: pessoas sem visão simplesmente têm emprego. E eu gosto dessa definição que ele dá, Dave Ramsey, livro Líder e Empreendedor. Todos esses autores que eu estou citando para você, eu li e conheço, por isso que eu coloquei aqui, certo? Pessoas sem visão simplesmente têm emprego. Elas existem.
mas não vão a lugar nenhum por não saberem que há outros lugares aonde podem ir. Eu passei uma experiência de 1 ano dentro de um escritório de contabilidade para nunca mais na minha vida. Para nunca mais na minha vida eu quero essa experiência de escritório. Mas serviu para observar algo que é exatamente o que o autor Dave Ramsey, do livro Líder Empreendedor, ele diz. Pessoas sem visão, elas enxergam, mas não sabem que tem outro lugar que elas podem ir. O meu líder no setor era um cara crânio, extremamente competente, extremamente inteligente. Da área tributária, que era a área que eu estava, o cara dominava o alfabeto completo. Eu só não posso falar que ele é onisciente, onipresente, onipotente, porque aí só Deus. Mas que o camarada tinha um conhecimento absurdo, ele tinha. Mas estava preso, né, ao emprego ali, aquele momento ali. Se ele pega tudo aquilo que ele tem e decide fazer para ele, poderia ser que não imediatamente, mas a curto tempo, pela influência, pela bagagem, pela experiência, ele tivesse mais retorno, quadruplicado muitas vezes, do que ele estava tendo ali, preso naquele escritório. E sendo mandado muitas vezes por alguém com conhecimento inferior dele, mas que está numa posição de confiança e não de competência. Então, quando David Ramsey diz que pessoas sem visão, elas só têm emprego, elas fixam naquele emprego ali, se seguram naquilo ali e esquecem que tem outras oportunidades, tem outras opções, tem outros lugares, tem outros caminhos. A mesma coisa o empreendedor, quando não inova, quando fica o tempo todo daquilo ali. Você precisa compreender que há outros lugares, há outras alternativas, existem outras opções. Você tem outros caminhos a seguirem, que você pode fazer e dar certo. Elas simplesmente têm emprego, elas existem, mas não vão a lugar nenhum, porque não sabem que há outros lugares que ela pode ir. Você pode ganhar muito mais do que você está ganhando, colocando em prática aquilo que você sabe. Ontem eu atendi uma aluna no final da turma, que eu estava ontem, né, da turma Log 29, né, Janaína? A turma Log 29, turma que eu amo de coração, né, vou mandar um alô para o pessoal da Log 29, atendi uma aluna no final, e ela veio falar para mim o seguinte: eu quero dar aula, eu quero dar cursos daquilo que eu sei, eu tenho um domínio do conhecimento, eu sei que eu posso passar aquilo ali. Faça, você não tem conhecimento, faça. Sair do local onde está. Você quer ficar até quando só nesse emprego que você está, só com essa renda que você está? Agora, é bom deixar claro que não é Aladim e não é um estalar de dedo. Essas propagandas aí, você vai ficar rico em uma semana. Só se você ganhar na Mega Sena. Aí tudo bem. Vai ter muito trabalho pela frente, mas movido pela visão, você consegue chegar lá. Ampliar o arco da visão é deixar de olhar só para um ângulo. Você tem que olhar para várias outras possibilidades, outros locais. Observe essa outra definição interessante aqui abaixo. Novamente, David Ramsey diz assim, se não há visão, seu casamento fracassará, sua família será do tipo disfuncional, você não conseguirá progredir na trajetória espiritual, você engordará e o seu dinheiro desaparecerá. A falta de visão. Eu não estou dizendo que quem come um pouquinho a mais é porque está sem visão. Mas muitas vezes a falta de visão em tratar da sua saúde, depois a conta chega. Se tem alguém aqui que gosta de comer muito, por favor, não estou falando de você. Mas a falta de visão acarreta isso aí. Pessoas que se perdem no equilíbrio do seu corpo porque perderam a visão da vida. Perderam a visão da vida. A visão afeta todas as áreas de nossa vida. Onde você quer chegar, meu filho? O que é que você quer? Qual é o seu propósito de vida em cada área que você está? Onde você quer alavancar sucesso? É o teu negócio? A visão é o quê? Tu quer tá faturando o quê? 20 mil, quer pular para 40 mil? É a visão, já tem a visão já? Beleza. Eu quero 40 mil. Então vamos trabalhar o que você vai ter que fazer para chegar até 40 mil. Você, enquanto pessoa, qual é a visão que você quer ter? Eu quero
trabalhar para mim, eu quero ter um emprego de carreira. Ok. Eu vejo pessoas que ficam 15, 20, 30 anos numa mesma empresa onde acima dela só tem um chefe. Ela não pode ser promovida, não pode subir, porque só se ela ficar dona da empresa. Mas se prende ao medo de ficar ali e não avança. Eu tive um professor que ele falava o seguinte: eu passo apenas 3 a 4 anos em uma empresa. Se eu ver que eu não tenho oportunidade de subir, eu procuro outra. É a visão do camarada. Nem todos vão ter a visão de empreender, mas todos precisam ter a visão de crescer, seja empreendendo ou sendo funcionário ou colaborador de alguma empresa. Todos têm que ter a visão de crescer, de galgar, de ampliar. A visão afeta todas as áreas da nossa vida. Se você não definir o que você quer, qual é o propósito, onde é que você quer chegar, vai ficar complicado para você, vai ficar difícil para você, certo? Agora, como é que a gente pode ampliar essa visão? Quais são os segredos que a gente pode fazer para ampliar essa visão? Você está vendo que essa ferramentazinha aí é uma lupa, né? Geralmente, quando o óculos não dá mais certo, a visão não está vendo mais, você pega uma lupa para ampliar a visão e enxergar melhor. Então, como é que a gente pode ampliar essa visão? Eu vou te dar aí 5 coisas para que você possa ampliar a sua visão. 5 coisas que, se você aplicar, você vai começar a ver oportunidades, que a visão mostra oportunidades. E o processo de desenvolver a visão, o processo de inovação. Vai vindo coisas novas, você vai vendo o mundo de maneira diferente. Eu costumo dizer isso para o pessoal que inicia cursos de administração. Aqui tem alguns aqui, tem gente aqui da ADM 42, né? A turma que eu deixei agora há pouco, né? Que eu torturei só um pouquinho. Eles. Não foi ela, hein? Sem ressentimentos. Torturei um pouquinho a ADM 42. Mas eu digo sempre para os alunos que começam a ADM, você precisa ver de maneira diferente. Aquilo que você aprende durante o curso vai fazer com que a sua visão modifique. Você não vai entrar mais em um supermercado e ver apenas como o supermercado. Você vai começar a analisar as coisas e como poderia ser melhorado aquilo ali. Acaba para uma visão crítica racional, não irracional, sair criticando tudo. Mas é uma visão crítica racional, porque você começa a ver por outro ângulo. Rapaz, essa fila poderia ser melhor dessa maneira, essa arrumação poderia fluir dessa forma. A sua mente começa a ser modificada para você analisar de maneira diferente. Então, quais são os itens que você pode aplicar para a tua visão aí ampliar mais e você enxergar melhor? Vou te passar aqui aquilo que você pode colocar em prática. Aí, ó. Tem 5 itens. E aqui a gente está chegando nessa partezinha final aqui. O primeiro é a mudança de mentalidade. Decidir. E aí tem a frase, né, de Bruno Pinheiro, livro Empreenda Sem Fronteiras. Inclusive ele está aqui na minha mão aqui, ó. Aqui, ó. Esse livrozinho aqui, que eu estou terminando. Ele diz o seguinte: o resultado acontece quando você tiver a coragem, se vê como leão, de virar uma chave em sua mente e colocar em prática a agilidade do leopardo, aquilo que já está dentro de você. Você não precisa que ninguém coloque nada em você. Já está em você aquilo que precisa ser desenvolvido. A mudança de mentalidade é o primeiro ponto para ampliar a visão. E essa mudança de mentalidade passa pela libertação dos medos, do complexo de inferioridade, da insegurança, certo? Da timidez, do e se não der certo, faz de novo. Porque muitas pessoas poderiam hoje ser empreendedores de sucesso, mas pelo medo de arriscar, elas continuam sendo funcionários de sucesso, dando sucesso e resultado para muitas vezes pessoas que nem sabem e estão recebendo lucro em cima dele dentro da empresa. Nesse livro aqui que eu estou mostrando a você, ó, Empreenda Sem Fronteira, tem um relato de um advogado. Advogado de grandes empresas, advogado de multinacional.
11 anos na empresa, ele começou a ver que o escritório não estava dando mais para ele, porque ele se dedicava tanto, dava um retorno para a empresa, mas ele não via para ele. E muitas vezes o retorno que ele estava dando, ele não sabia nem quem ali estava usufruindo daquele retorno. Então ele decidiu fazer o quê? Mudar a mente. Eu preciso sair disso aqui. Tentou uma vez, desanimou. Tentou a segunda, desanimou. Até que ele encontrou o que ele poderia fazer. Ora, eu sou um advogado. Eu tenho um conhecimento nacional e internacional do direito. Eu presto meu serviço aqui enquanto funcionário para essa companhia e dou resultado. E por que eu não posso fazer isso para mim ajudando outros que podem ter o mesmo problema dessa empresa e tendo uma vida mais tranquila? Foi isso que ele fez e se libertou daquilo que estava prendendo ele. Ele mudou a mentalidade. Ele teve a coragem, a força do leão e botou em prática a agilidade do leopardo. Virar essa chave. Tirar esse medo, tirar essa dúvida, tirar essa insegurança, esse medo de arriscar. Porque o empreendedor, ele arrisca, ele está sujeito ao risco. Mas o que sustenta a ideia é a visão. Então, tudo começa pela mente. Você tem que mudar a sua mentalidade. Começando pela maneira que você se vê. Sou pequeno, sou fraco, não consigo, não é para mim isso. Você sabe que o cérebro da gente, pessoal, ele foi feito para automatizar processos. A questão é o seguinte, as pessoas não entendem nem como funciona o que está dentro delas. Tudo que é novo para você aprender é difícil porque o teu cérebro está automatizando aquilo ali, porque ele está liberando mais energia. Então, você vai se cansar mais, você vai sentir mais dificuldade. A partir do momento que aquilo é aprendido, o teu cérebro tira do consciente e manda para o inconsciente e automatiza aquele processo. Por isso que quando você está aprendendo a dirigir, você quer passar marcha olhando para o câmbio de marcha. Por isso que quando você está aprendendo a dirigir, você quer olhar para frente, olhar para onde está pisando no pedal e olhar para onde está passando a marcha. Porque o teu cérebro está processando aquela informação que é nova. E quanto mais você fala não consigo, mais o cérebro vai acreditando naquilo ali. Porque você está forçando ele a acreditar naquilo que você está declarando. Isso aí não é espiritual, isso é psicológico. Isso é comprovado. Certo? Quando você entende aquilo, você aprende, você percebe que não há mais dificuldades para repetir o processo. Eu chamo, quem aqui souber dirigir aqui vai saber o que eu estou falando. Eu quero saber quem tirou carteira de motorista e que dirige, que está dirigindo e está pensando no que está dirigindo. Ele está dirigindo pensando na comida, pensando nas dívidas, pensando no que vai fazer no final de semana, menos pensado que ele está dirigindo. Porque o cérebro já automatizou aquilo ali. Quando ele começou a dirigir, ele dirigia pensando, agora é a primeira, agora é a segunda, já era a terceira. Está na segunda ainda. Depois que automatiza, ele entra no carro pensando na dívida que tem para pagar, sai arretado, canta pneu, sai para a moléstia dos cachorros doidos, e não está pensando em volante, não está pensando em nada, porque o cérebro automatizou e está passando para ele, automático. Por isso que tudo no início você tem a dificuldade daquilo ali. Faz parte para teu cérebro poder captar. Depois que ele pega, você só faz replicar. Ou você acha que professor é o quê? Professor é um ser que foi criado à parte, rasgaram a cabeça da gente e colocaram um monte de livro dentro. É claro que não, meu filho. É porque não dá para girar a câmera aqui para você ver como é que está o meu birô aqui de coisa. Do que eu tenho que estar ali matutando, para chegar numa quinta-feira de noite, amanhã, é atolar cálculo na Log 29. Né, Janaína? Botar cálculo até umas horas. Eu preciso compreender também muitas coisas. E a nossa mente, ela pode esquecer. Certo? Ela pode esquecer. Então, mudança de mentalidade. Você precisa mudar a tua mente, a tua maneira de pensar. Agora, como eu posso fazer isso? Aí vem o segundo ponto. E é aqui que as pessoas empacam. Conhecimento. Ó, da mesma forma que para os olhos natural o colírio ajuda, para a visão mental, o conhecimento é o colírio. Se você não tem ou não busca conhecimento, você nunca vai ter uma visão clara
Porque é o conhecimento quem purifica a visão, é o conhecimento que trabalha como um colírio lubrificante na visão e atua na mentalidade. Você tem que buscar conhecimento. Quando você lê, quando você busca o conhecimento, a sua mente começa a abrir, a lubrificar, a mentalidade começa a mudar e você vai enxergando coisas que você não enxergava antes. Porque as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, de iniciar um negócio porque elas têm a visão, elas até iniciaram o processo de mudança da mente, mas falta o conhecimento, que é o colírio para clarear, para enxergar melhor. Ó, essa visão, ela tem essa e essa dificuldade. Sem o colírio do conhecimento, ele não consegue enxergar. Inicia, passa pela primeira, muitas vezes cai na segunda. Então você precisa buscar esse conhecimento. Qual conhecimento eu tenho que buscar? Todos, lembra lá do autoexame? O que você quer? Onde você está agora ou onde você quer chegar daqui até o final do ano? Esse conhecimento, ele é focado naquilo que você quer. Digamos que você trabalha, mas você quer ter um negócio para você, sei lá, eu quero vender roupa. Esse negócio de vender roupa, olha, tinha uma feira na minha sala ontem, não vou nem entrar em detalhes aqui, porque é constrangedor, mas tudo bem. Quero vender roupa. Certo, então vai buscar o conhecimento disso aí. A visão você já tem. Eu quero deixar de trabalhar, eu quero ter uma loja de roupa. Já é uma visão. Você precisa do conhecimento, que é o colírio, para clarear essa visão e você entrar enxergando de forma nítida o que é que essa visão tem para você superar e o que é que essa visão tem para te oferecer enquanto retorno. Grave isso, todos os grandes empreendimentos que nós conhecemos hoje começaram com visão e foram clareados pelo conhecimento. Cacau Show, Ambev, certo? Nestlé, Garoto, só empresa pequenininha quando eu falo para você. Todas começaram com a visão de um homem. E se você for buscar a história como a Honda, que teve a sua fábrica destruída 2 vezes, uma pelo terremoto e outra pela bomba atômica, você percebe qual é a importância da visão. Certo? Em 15 minutos a gente finaliza. Segundo, as habilidades. As habilidades, elas são colocadas como resultado do conhecimento. Quando você busca o conhecimento, você vai começar a identificar como usar a habilidade que você tem. Você está ampliando a visão. Mais ainda, você vai precisar ter a atitude do leão junto com a disciplina, a agilidade do leopardo. Você pode ter a mudança de mentalidade, mudar aqui, certo? Você pode buscar o conhecimento, você pode enxergar as suas habilidades, mas se você não tiver a atitude de ir em busca da visão, não adianta. Mas essa atitude precisa ser regada a uma disciplina. E a disciplina está ligada a uma rotina. E aí Renato Grimberg, do livro A Estratégia do Olho de Tigre, ele diz o seguinte, depois de algum tempo observando quais os tipos de atividades funcionam melhor para você em cada período, ou seja, aquilo que você sabe fazer melhor, siga uma rotina bem disciplinada, respeitando prazos. As pessoas têm dificuldade em estabelecer metas. Porque elas colocam assim, eu quero esse ano, vamos lá, essa é a mais fácil. Eu quero esse ano emagrecer. É uma meta, mas é uma meta muito aberta. A meta tem que ser, eu quero até o dia tal, do mês tal, ter tantos quilos a menos. Essa é a meta ideal. A meta tem que ser específica e definida. Então você quer ampliar a sua visão? Mudança de mentalidade. Conhecimento, que é o colírio para clarear e deixar mais ampla essa visão. Busque conhecimento daquilo que você sabe fazer. Esse conhecimento vai revelar as suas habilidades.
Pessoas com habilidades fantásticas que estão guardadas, enclausuladas, porque ainda não clarearam a visão. A atitude de partir para cima, a atitude do leão, e a disciplina, a agilidade do leopardo. E isso você vai ter que colocar em uma rotina disciplinada para você. Entenda, gente. Visão, ela só é clara se ela tiver foco. É só você ver uma foto. Não foca a foto para você ver como é que fica. Porém, manter o foco não é fácil. Só é possível pela disciplina. Eu disse que ia fazer isso, hoje eu vou sustentar e vou fazer, nem que chova canivete. Mas eu vou tentar fazer. Para te ajudar nessa série aí de 5 aulas, da série Crescimento, amanhã eu vou soltar para você uma listazinha para você colocar, né, vou mandar lá no grupo, e aí você vai seguir os itens que estão ali para você colocar a sua rotina baseada naquilo que você quer. E no final da série Crescimento, vamos ver aí os resultados que cada um alcançou. Que exemplo eu posso dar? Digamos que você coloque para iniciar, você vai botar lá na lista lá. Eu quero acordar todos os dias às 5 horas da manhã. E vamos ver se você vai conseguir levar isso adiante até o final da série Crescimento. Baseado naquele checklist, naquelas orientações que eu vou soltar lá no grupo amanhã à tarde, orientando você como você vai fazer. De fazer uma mentoria e acompanhar o teu resultado para você começar a andar um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. É uma frase célebre que eu gosto muito disso aí. E geralmente você tem que começar com passos pequenos. Se for com um passo muito grande, falta estrutura, você pode cair. Começar com passos pequenos, com visão pequena. Eu quero parar de comer isso aqui. Eu quero diminuir o açúcar. Eu quero parar de tomar refrigerante. Você vai começar a mudar essa mentalidade com coisas pequenas. E vamos ver o progresso e a evolução disso aí. Certo? Amanhã à tarde eu solto essa listinha de mentoria e acompanhamento aí para você no grupo. Tá? E esse material também eu vou soltar para vocês também lá no grupo daqui a pouquinho, para você poder ir acompanhando. Lá no grupo eu vou dizer para você quando vai ser a nossa segunda aula dessa série e o tema dela, que eu vou conciliar aí com as minhas escalas à noite, lá no Grau do Cabo, com a minha amada Log 29 e com a minha ADM 41, que eu vou falar também. Gente, foi um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, fala comigo no privado, que durante essa série Crescimento aí, a ideia é fazer você evoluir. Começar a andar de pouquinho, para depois você começar a andar sozinho. Uma boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Espero nessa primeira aula aí ter colaborado, ajudado um pouquinho a você aí abrir um pouco, entender o que é visão e como colocar a sua visão de forma prática, certo? Boa noite a todos, bom descanso e fica atento lá ao grupo que a gente vai soltar a data e o tema da segunda aula. Tchau, tchau, gente!